Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para mais um café com Deus Pai, café com Jesus, café com o Espírito Santo. Estou hoje me sentindo privilegiada, pois sentei à mesa, convidei Pai, Filho e Espírito Santo para estar tomando café comigo e vivi uma experiência gloriosa na presença de Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então façam o mesmo. E por que estou te dizendo isso hoje, começando esse devocional desta maneira? Porque essa é a experiência mais maravilhosa que nós podemos viver, que nós podemos ter diante de tão grande e gloriosa presença do Senhor, quando Ele está conosco. Por quê? Ele não está sempre perto de nós, a Bíblia não fala que Ele está sempre do nosso lado. Quantas vezes você convidou o Senhor para estar contigo? Quantas vezes você tomou uma decisão com o consentimento do Senhor? Quantas vezes você pediu direcionamento para o Espírito Santo? Quantas vezes você pediu para que Jesus estivesse abrindo as portas, te encaminhando? Porque a palavra do Senhor diz o quê? Que Ele trabalha para aqueles que nele esperam e que Ele é o dono da sua vida. Todavia você tem o quê? Livre escolha. Você decide se você quer que Ele te ajude ou se você quer tomar as suas próprias decisões. Se você quer direcionamento dele ou se você quer fazer a sua vontade. Então hoje o Senhor te convida a deixá-lo entrar na sua casa, na sua vida, nas suas decisões, porque Ele quer te abençoar, porque Ele é dono da sua vida. Todavia você precisa convidá-lo, porque Ele não é como um ladrão, Ele não entra pela janela, Ele está batendo na porta para que você abra e o convide a entrar, sentar na sua mesa, estar na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, onde você estiver. Porque Ele quer estar com você, quer te abençoar, quer cuidar dos teus negócios, quer cuidar das tuas decisões e quer que você seja 100% abençoado. Então, tome posse dessa direção de Deus. A palavra do Senhor, ela hoje vem nos dizer assim, ó, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos 17, 28. Quantas das vezes nós ficamos perdidos na vida? Por quê? Porque deixamos que os nossos pensamentos sejam guiados e que a nossa vida seja direcionada pelo que o fulano pensa, pelo que o Bertrano pensa, pelo que a sociedade quer, pelo que a mídia diz. E com isso fazemos o quê? Perdemos totalmente o equilíbrio e não sabemos quem somos, para onde vamos, nem o que precisamos fazer. Todavia, o Senhor, Ele está conosco onde nós estivermos, quando nós o convidamos a estar direcionando nossos passos, nos ajudando a tomar as melhores decisões, nos guiando, porque Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, para ter vida, nós temos que entender os preceitos e as vontades do Senhor. Para viver os propósitos do Senhor, nós temos que conhecer os estatutos e os preceitos dele. A Bíblia, ela é clara e ela nos diz que o Senhor, ele leva por caminhos nos quais a nossa carne não quer, porque a nossa carne milita contra o Espírito.
E o Senhor, Ele nos guia por caminhos nos quais Ele está. E o Senhor leva ao caminho estreito, ao caminho que traz para a nossa vida refrigério. O salmista não diz que... O salmista no Salmo 23 diz o quê? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então ali o Senhor nos mostra o quê? Não se preocupe, porque eu estou com você. Agora, se você estiver andando com outros deuses, ou então se você estiver andando pela sua própria carne, pela sua própria vontade, sem direcionamento, você vai ser sim, você vai tropeçar, você vai cair, você vai deixar de viver os propósitos, porque você ainda nem sequer consegue definir o que você quer da sua vida. Você fica, vai para lá um pouco, vai para cá, depois vai para frente, depois vai para trás, depois estagna, depois entra na caverna, depois entra em depressão, pois isso, pois aquilo, porque não consegue firmar os seus pensamentos, estar no propósito que Deus tem para a sua vida, estar focado em algo que traz vida e vida com abundância, chamada Jesus Cristo. Olha bem o que Paulo diz aqui em Atos, pois nele vivemos. Nos movemos e existimos. Perdão, não foi Paulo que disse isso, não. Está lá na carta não, está em Atos dos Apóstolos. Então, o que essa palavra está nos dizendo? Se nós queremos viver, nós temos que estar em Cristo. Oh, mas eu estou vivo. Independente de... Sim, você não está vivo, você está aqui em cima da terra, respirando o ar que Deus te deu, ingratamente dizendo que não precisa de Deus, que faz do seu jeito, porque do jeito que vocês falam, vocês são cheios de... Então você quer andar segundo a sua vontade. O seu Deus está, né? Você criou dentro de você. Mas Deus hoje te chama a pensar um pouco mais. Está valendo a pena? Você tem vivido o que você quer? Você tem estado realmente feliz? Você tem alcançado o que você procura? Com gratidão, com alegria? Analise tudo, coloque na balança e busque viver de verdade, porque Cristo, Ele é vida e vida com abundância. Porque Ele disse que independente se abundou o pecado, Ele superabunda com vida, Ele transborda com vida aquele lugar, quando nós o convidamos a estar ali. Que lugar? Aqui, dentro de mim e de você, aqui. Certo? Abre sua mente, abre o seu coração, deixa Deus fazer morada. Porque a sua mente e o seu coração estão conectados, ou melhor, são uma coisa só. O coração não pensa, o coração não sente. Ele é um órgão do nosso corpo que emite sinais quando estamos agitados, ansiosos. Nosso coração acelera, ele acalma, não é assim? Por isso nós lançamos como o coração ser a sede das nossas emoções, quando na verdade a sede das nossas emoções é a nossa mente. Então precisamos pensar como Cristo quer que nós pensamos. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós somos, que a nossa mente é a mente de Cristo.
Hein? Então entenda que o que o Senhor tem de propósito para a sua vida é nele que nós nos movemos, é nele que nós existimos, é para ele que nós temos que viver. É lindo aprender os mandamentos do Senhor, porque diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas. Enquanto você não entender este primeiro mandamento, você nunca vai estar no caminho certo. E amar o próximo como a ti mesmo. Muitas das vezes as pessoas dizem que ama a Deus, mas não gosta nem dos que estão debaixo do mesmo teto. Não convive bem nem com os que moram debaixo do mesmo teto que você. Como que você pode amar alguém que é a essência do amor, se você não consegue amar alguém que você vê, que você conhece, que tem defeito igual você, que chora, que ri, que se fere, que sente dor? Como que você pode amar alguém que está acima de tudo isso que eu falei, se você não consegue amar o seu próximo? Você vê o seu próximo passando dificuldade, dor, você não se compadece. Você não se tenta, pelo menos tenta se colocar no lugar, não vou nem falar para você se colocar. Como que você pode amar alguém que nos ensina todos os dias, de Gênesis a Apocalipse, desde Adão até Jesus na cruz, que o amor verdadeiro vem da nossa, do nosso servir, da nossa humildade, da nossa reciprocidade, da nossa compaixão pelo próximo. Ah, isso é muito bonito de falar. Viver não é fácil, eu sei. Porque se fosse fácil, o próprio Jesus, que andou aqui 100% homem, 100% Deus, não teria dito: no mundo tereis aflição. Mas tem de bom ânimo. Ele disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então eu vos deixei a receita, é assim que ele diz. Ele deixou. Ele não disse que ia ser fácil, mas ele deixou a receita. Amor, humildade, reciprocidade, compaixão. Deus, ele é maravilhoso. Ele deu Jesus para pagar pelos meus pecados na cruz do Calvário. E nós somos tão ingratos, que nós não conseguimos nem sequer agradecer pelo ar que respiramos, pela vida que hoje nós estamos aqui contemplando, pelo café, pela água. Por poder tomar um copo d'água, nós temos que agradecer. Sabe por quê? Porque há situações que nós chegamos, ou vivemos, ou vemos, que nos falta o ar, como naquela pandemia. Que nós vamos parar numa mesa, numa cama de hospital, ou até mesmo em casa, numa cama doente, e não podemos tomar água. Ei, para de orgulho, para de... Não, nós não somos nada sem Deus, nada. Todavia, Deus continua sendo Deus. Com o seu orgulho, sem o seu orgulho, se você quer, se você não quer. Mas Ele te ama e Ele não te abandona. Ele continua insistindo em você. Ele continua investindo em você e te chamando para o propósito que Ele criou para você. Tudo depende da nossa resposta diante da dificuldade. Crer ou desanimar.
Quando eu vejo uma pessoa desistindo de algo, eu sinto vontade de, falando aqui na real, de dar uns tapas na pessoa. Claro que eu não tenho nem tamanho nem força, mas eu não consigo entender o porquê as pessoas desistem tão fácil. Ah, mas está machucando, está doendo, é desnecessário. Peraí, vamos fazer uma coisa então? É da vontade de Deus? Deixa doer, deixa machucar e continue, porque vai valer a pena. Não é da vontade de Deus? Você não devia nem ter começado. Ponha na balança. Porque o propósito de Deus tem o tempo para Deus nos preparar, para nos entregar. Amém? Não depende do tempo que eu quero, porque para nós queremos para ontem. Não vou nem falar para hoje, para ontem. Mas nós estamos preparados para tomar posse do que queremos? Para cuidar do que queremos? Nós estamos 100% preparados para administrar o que queremos? Temos consciência, maturidade? Então aqui hoje eu vou deixar essa reflexão para você. Você vai crer ou vai desanimar? Não se esqueça que nele você vive, você se move e você existe. Só nele, em ninguém mais. Então analise tudo e pense bem. Vale a pena viver os propósitos do Senhor ou desistir porque você está cheio de mimimi? Tome posse dessa palavra. Deus é contigo e Ele quer te surpreender. Você não tem deixado. Então fala, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Me direciona e eu serei, papai, o que o Senhor quer. Eu viverei os teus propósitos. Então, tome posse disso. Entenda o que o Senhor tem para você e você viverá o sobrenatural. Desde no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional.